Bom, pessoal, vamos lá. Vamos tentar retomar o que a gente já trabalhou na aula passada e poder avançar mais um pouco em relação a esse conteúdo, né? Lembrando que o nosso conteúdo, para quem não teve na última aula, foi adicionado depois no grupo. O nosso tema é aquele que foi iniciado em sala de aula, que é relacionado à Primeira República no Brasil, certo? Então, deixa eu só abrir aqui o arquivo para a gente começar a explicação. Pronto, vamos lá. Então, esse é o nosso tema. A gente discutiu um pouco na aula passada e coloquei sobre essas três perguntas, né? Como era o Brasil no início da República, se era muito diferente do Brasil atual e como era o cotidiano do país naquele período, né? A gente explicou um pouco da situação. Eu direcionei mais em relação à diferença de monarquia e república, para isso ficar claro, para vocês entenderem o momento anterior à república, para assim conseguirem ver ela, né? Então aí nesse primeiro material, para quem perdeu a última aula, e quem assistiu também poder estar retomando, né? A Primeira República é o período da história do Brasil, compreendido com o fim da monarquia em 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Algumas coisas eu vou avançar porque eu vou retomar lá na frente, certo? Essa parte de baixo também. Então aí é o período que dura a República, a Primeira República, ou também conhecida como a República Velha, né? Que vai de 1889 até 1930, certo? Então esse é o período que dura essa Primeira República. Não que a República vai acabar, como acabou a monarquia no início da República, né? Com a proclamação da República. Mas ela vai passar por um outro movimento, né? Mas que vai ter uma outra nomeação, certo? Mas esse primeiro período é conhecido como República Velha, certo? Então, só para lembrar, quem faz a proclamação da República, quem lidera essa proclamação da República é o Marechal Deodoro da Fonseca, como está aparecendo aí, certo? Então, ele foi o primeiro presidente da dita Primeira República. E o último foi o Washington Luiz. Aí só lembrando que depois, né, com a renúncia de Deodoro da Fonseca, quem vai assumir o seu lugar é o seu vice Floriano Peixoto, certo? E aí continuando, né, os períodos que vão ser divididos o primeiro momento, de 1889 até 1894, é chamado de República da Espada, certo? E o segundo momento, que vai ser depois desse primeiro aí, é República Oligárquica. Mas lembrem, ambos esses momentos são parte da Primeira República, certo? Só que essa Primeira República ela também é dividida em dois momentos. Então a República da Espada, ela vai ser o momento em que tem os militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e o momento chamado de República Oligárquica vai ser o momento das oligarquias rurais de São Paulo e Minas, que eu vou estar explicando um pouquinho melhor na frente, certo? Então aí tem as características da República, eu falei na última aula que tiveram as guerras de Canudos, né, e do Contestado, que deixou uma infinidade de pessoas mortas, né, destruiu o povoado de Canudos e também um pequeno povoado do Contestado, que eu vou estar explicando logo em seguida. Aí também a gente viu que atingiu as cidades a revolta da vacina, que era um movimento que as pessoas não queriam aderir à vacina, por não terem conhecimento, né? E aí o governo foi de maneira violenta para obrigá-los a estar tomando essa vacina. Então foi um momento conturbado. Também teve a revolta da Chibata, mas isso eu vou também explicar detalhadamente mais na frente. Nesse primeiro momento, né, que foi a Guerra de Canudos, existia um povoado liderado por um homem chamado Antônio Conselheiro, como eu falei na aula passada. Esse povoado quase que estava independente. Eles começaram a se desenvolver, tinham ajuda coletiva, uns ajudavam os outros, então era um ambiente de certa forma harmonioso, né? E aí, como eles não prestavam uma certa submissão ao Estado, ao poder, o que aconteceu? O governante acabou mandando que tropas fossem para destruir Canudos, até porque as pessoas respeitavam muito mais Antônio Conselheiro do que propriamente os líderes religiosos da época. Então, mandaram equipes militares para destruir o povoado. A princípio, o povoado de Canudos conseguiu resistir, tomaram essas armas dos militares, se fortaleceram, mas aí, em um determinado momento, a tropa era muito grande e acabou destruindo o povoado de Canudos e matando o seu líder, Antônio Conselheiro. Aqui é uma imagem que remonta para o Contestado, certo? Então eles construíram, o governo para poder construir uma ferrovia, acabou invadindo as terras das pessoas, e esse cara chamado
o monge José Maria, assim como Antônio Conselheiro, tinha uma presença de certa forma religiosa, acreditava esses dois momentos, eles chamavam esses líderes de, era um movimento de messianismo, ou seja, eles seriam uma espécie de Messias, aquele que viria para ajudar o povo, que viria para redimir. E aí acreditavam muito nele, e as pessoas lutaram para defender aquilo que era deles, né? Já que eles estavam invadindo, não iriam ganhar nada, iriam perder suas casas. Então foi outro momento, certo? Aqui a política dos governadores. Vou tentar explicar rapidinho para o vídeo não ficar tão longo e eu continuar no vídeo seguinte, certo? Só para explicar mais rápido, essa política dos governadores, como era que ela acontecia? Ela também ficou conhecida como a política do café com leite. Por quê? Aqui no slide seguinte dá para a gente representar melhor. Porque, de um lado, o leite era representado por Minas Gerais, que tinha uma grande produção de gado, né? E São Paulo produzia café. Então, ficou-se conhecido São Paulo pela produção de café e Minas pela produção, pela criação de gado. Então, como eles tinham muito poder sobre a economia, eles oscilavam. Um determinado momento, quem administrava e ganhava o governo era alguém de São Paulo, que eles já determinavam, e em outro momento eles determinavam que alguém de Minas pudesse ganhar, pela força econômica que eles mantinham, certo? Então, isso acabava influenciando e fortalecendo o povo. Outro mecanismo para facilitar essa eleição deles eu vou estar explicando no próximo vídeo, para que esse não possa ficar tão longo. Certo? Então, o detalhe melhor, para que aí a gente possa fechar melhor esse primeiro momento.